Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, iniciamos a nossa oração da manhã a partir da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. Somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, da vontade, da união, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Hoje celebramos na igreja a festa do Papa São João I e damos graças a Deus por todo o seu trabalho, por todo o seu sacrifício, por todo o seu empenho. O Papa São João I viveu numa época difícil. Já era idoso e foi obrigado a fazer uma viagem a Constantinopla, de onde veio a nossa imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres para os Açores, primeiro passando pelo Vaticano. Mas como era a vontade de Deus, aceitou sem hesitar. O pontífice de facto temia que a sua recusa pudesse representar uma represália contra os católicos de Roma. Era verdade que o imperador Teodorico havia concedido liberdade de culto, mas impôs também pesadas taxas ao clero, privando de muitas imunidades que tinham anteriormente. Porém, João sabia também que Teodorico esperava que ele conseguisse obter renovação do decreto que impedia aos convertidos ao catolicismo retornar ao arianismo. Ao chegar a Constantinopla, São João I foi recebido com as maiores honras. Presidiu às celebrações do Natal e da Páscoa e obteve algumas concessões para os arianos, mas não todas aquelas que o rei dos godos lhe havia pedido. Na volta para Roma, enfurecido, o imperador Teodorico mandou prendê-lo no cárcere de Ravenna, onde morreu pouco tempo depois, no ano 526. Só foi Papa 2 anos. A seguir, as suas relíquias foram trasladadas para a Basílica de São Pedro, onde São João I é venerado como mártir da fé. Nesta manhã, cantemos o cântico evangélico que vem no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 46-55, e fala-nos da alegria da alma do Senhor. Maria cantou este cântico que lhe era atribuído. A antífona: recebereis toda a força do Espírito, que haverá de descer sobre vós, e sereis testemunhas de mim até aos extremos da terra. Aleluia. A minha alma engrandece o Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez da sua serva. Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos os que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os soberbos,
derrubou os poderosos seus tronos e exaltou os humildes. De bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Demos glória a Deus Pai omnipotente e ao seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Recebereis toda a força do Espírito que haverá de descer sobre vós, e sereis testemunhas de mim até aos extremos da terra. Aleluia. As chaves do Papa, o símbolo da bandeira, as chaves que foram entregues a Pedro. E neste tempo tão difícil, e os tempos que a Igreja tem passado no mundo com tantos desafios, nós olhamos para o símbolo do poder de Pedro, do pacto atual, a mitra, a estola e as chaves. Demos glória a Deus. Leitura breve desta manhã, tirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 30 a 33. Deus ressuscitou Jesus dos mortos e durante muitos dias ele foi visto por aqueles que o acompanharam desde a Galileia até Jerusalém. Agora eles são testemunhas de Jesus diante do povo. Por isso, nós vos anunciamos este Evangelho. A promessa que Deus fez aos antepassados, Ele a cumpriu para nós, seus filhos, quando ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Demos graças a Deus pelo testemunho que nos é transmitido pelos apóstolos e pelos padres da Igreja. Fidelidade a Pedro, fidelidade ao projeto de Jesus Cristo. São Basílio Magno, padre da Igreja do século IV, neste dia fala-nos da ação do Espírito Santo. Ouçamos São Basílio Magno, padre da Igreja, sobre o Espírito Santo. Qual o homem que, ao ouvir os nomes com os quais é designado o Espírito Santo, não eleva seu ânimo e o seu pensamento para a natureza divina? É chamado Espírito de Deus, Espírito da verdade que procede do Pai, Espírito da retidão, Espírito principal e, como nome próprio e peculiar, Espírito Santo. Volta-se para ele o olhar de todos os que o buscam a santificação. Para ele tende a aspiração de todos os que vivem segundo a virtude. É o seu sopro que os revigora e o reanima para atingirem o fim natural e próprio para que foram feitos. Ele é fonte de santidade e luz de inteligência. Ele é que dá de si mesmo uma certa iluminação à nossa razão natural para que encontre a verdade. Inacessível por sua natureza, torna-se acessível por sua bondade. Enche tudo com o seu poder
mas comunica-se apenas aos que são dignos, não a todos na mesma medida, mas distribuindo os seus dons em proporção de fé. Simples na essência, múltiplo nas manifestações do seu poder, está presente por inteiro em cada um, sem deixar de estar todo em todo lugar. Reparte-se e não sofre diminuição. O Espírito Santo, todos dele participam e permanecem íntegro, à semelhança dos raios de sol que fazem sentir cada um a sua luz benéfica, como se fosse para ele só, e contudo iluminam a terra e o mar e se difundem pelo espaço. Na festa da Ascensão do Senhor, o Senhor subiu ao céu, mas prometeu-nos o Espírito Santo, enviou-nos o Espírito Santo. E continua São Basílio Magno na sua reflexão sobre o Espírito Santo. Assim é também o Espírito Santo. Está presente em cada um dos que são capazes de recebê-lo, como se estivesse nele só, e não obstante, dá a todos a totalidade da graça de que necessitam. Os que participam do Espírito recebem os seus dons na medida em que o permite a disposição de cada um, mas não na medida do poder do mesmo Espírito. Por ele, os corações são elevados ao alto, os fracos são conduzidos pela mão, os que progridem na virtude chegam à perfeição. Ele ilumina os que foram purificados de toda a mancha e tornam-se espirituais pela comunhão consigo. E como os corpos límpidos e transparentes sob a ação da luz se tornam também extraordinariamente brilhantes e irradiam em seu fulgor, um novo fulgor, da mesma forma também as almas que recebem o Espírito e são por ele iluminadas, tornam-se espirituais e irradiam sobre os outros a graça que lhes foi dada. Dele procede a previsão do futuro, a inteligência dos mistérios, a compreensão das coisas ocultas, a distribuição dos carismas, a participação na vida da fé, do céu, a companhia dos coros dos anjos. Dele nos vem a alegria sem fim, a união constante e a semelhança com Deus. Dele procede, enfim, o bem mais sublime que se pode desejar ao homem divinizado. Então São Basílio Magno fala-nos da ação do Espírito Santo e com as palavras de São Basílio Magno vamos nos preparando para receber os dons do Divino Espírito Santo na sua festa que se aproxima. E façamos a nossa consagração ao Divino Espírito Santo. Santo Espírito de Deus, consagramos-te hoje todo o nosso ser, vontade, inteligência, memória, imaginação e afetividade. Conduz-nos por teus caminhos, guia-nos com a tua sabedoria à vida plena de Jesus. Criai em nós um coração puro e humilde, mas que tenha a ousadia e o ardor dos mártires. Enchei-nos com os vossos dons, santificai-nos com os vossos frutos, restaurai todo o nosso viver, para que sejamos um canal do vosso amor. Amém.
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. A Basílica de São Pedro em Roma, a sede da cadeira de Pedro. Num tempo em que os católicos sentem a pressão do mundo para se dividir, os católicos bons, que são fiéis ao mundo, que não participam muito na Eucaristia, que são católicos não praticantes, esses é que são os católicos bons. E depois os outros, aqueles que não entendem o mundo, aqueles que não percebem do mundo, aqueles que não são suficientemente merecedores desta modernidade, esta divisão que está a corromper a Igreja. Que o Espírito Santo venha sobre a Igreja. Todos os sinais de divisão o demónio procura são sinais que parecem bem, parecem corretos, mas são a mão do demónio. Aquilo que está a suceder no Sínodo da Alemanha, nós católicos devemos procurar aquilo que é fundamental. Não nos deixamos distrair. Nós, os mais velhos, temos presenciado nas últimas décadas acusações sobre a Igreja que são objetivos que muitos grupos do mundo querem atingir. E começam por acusar a Igreja disso. Temos que estar atentos. E, sobretudo, não caiamos nesta divisão dos bons católicos, daqueles que não praticam, daqueles que são católicos não praticantes, daqueles que não estão interessados nada na Eucaristia, nem entendem esse mistério, daqueles que não se preocupam com a ação do Espírito Santo. Mas os bons católicos, aqueles que estão atentos às coisas do mundo, às revoluções do mundo, e depois os maus, os fiéis a Pedro, os fiéis ao Espírito Santo, os fiéis à Eucaristia, os fiéis à oração. Deixamos cair nestes erros, nesta rede que nos enrolou. Procuremos a fidelidade, e neste dia em que celebramos o Papa São João I, que foi vítima também daquilo que as autoridades diziam ser bem, olhemos para a Igreja e peçamos ao Senhor força. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo,
Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito Santo e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos um santo dia. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.